Olá, bom dia a todos e todas. Obrigado por nos acompanhar hoje neste seminário. Esta tarde vamos conversar sobre o monitoramento da qualidade da educação e os sistemas educativos, junto com reconhecidos especialistas da região. Este é um evento organizado dentro da comunidade de especialistas em dados e planejamento educativo, uma iniciativa conjunta que já começou em 2021 entre o IPE, Escritório para América Latina e Caribe, e Unesco Santiago. Meu nome é Alejandra Cardini, eu sou a coordenadora da área de Gestão e Mobilização de Conhecimentos do IPE Unesco, Oficina para América Latina e Caribe. Antes de começar, quero dizer a todas as pessoas que estão nos acompanhando hoje que este evento tem tradução simultânea espanhol-português. Então, quem não estiver à vontade com o idioma que estão escutando, podem clicar nesse ícone que tem na barra inferior da tela com forma de mundo e ali selecionar o idioma que vocês preferirem. E uma sugestão que vocês, para os nossos palestrantes, é que falem de forma relativamente pausada para ajudar a tarefa da Patrícia, nossa intérprete, que aproveito para agradecer mais uma vez por estar nos acompanhando em um evento da comunidade. Se isso não afetar a sua conexão, adoraríamos ver as câmeras de vocês abertas para podermos nos ver e que vocês também possam se apresentar. Vocês já estão fazendo isso, estou vendo muitas pessoas conhecidas que já estão entrando, que possam colocar também no nome de usuário o seu nome e a organização em que trabalha. Podem colocar também no chat. O chat está aberto para comentários e perguntas. Depois vai haver um espaço para isso, mas vocês podem ir colocando sugestões, informações ou qualquer coisa que gostariam de compartilhar, porque a ideia é que esse evento seja um evento vivo e de muito intercâmbio. Bom, do que vamos falar hoje? Apesar do progresso na ampliação de oportunidades educacionais que aconteceram nas últimas décadas na região, há temas que continuam sendo um desafio. Um deles tem a ver com a qualidade e a equidade da educação na região. Neste seminário, o que propomos é um espaço de intercâmbio e reflexão com especialistas sobre como enfrentar os desafios que têm a ver com o desenvolvimento de sistemas de monitoramento que possam contribuir para o fortalecimento de uma educação de qualidade. E falamos de desafios conceituais e também metodológicos. E sabemos que esses esquemas de monitoramento são centrais no planejamento educacional e acreditamos que poder conversar e pensar sobre eles é algo que pode nos ajudar muito a melhorá-los. De modo geral, o evento vai ter 90 minutos de duração. Vamos começar com Romina Kasman, que já está aqui na sala, então, muito obrigada por nos acompanhar, eu já vou apresentá-la. Ela vai nos dar um olhar regional sobre o monitoramento da qualidade da educação na América Central e depois eu passo a palavra para Fernanda Luna, minha colega também do IP Unesco, para que ela possa apresentar as demais pessoas que vão nos acompanhar no dia de hoje. Félix Sabaté, Javier Curcio e Martim Escasso, já vamos apresentá-los. Mas antes quero agradecê-los, agradecer a eles por estar aqui neste dia tão quente de Buenos Aires. Também gostaríamos de compartilhar que este é o 10º encontro dessa comunidade que iniciou em 2021. E ao longo desses anos, já mais de 1.000 pessoas participaram nas diferentes propostas que impulsionamos. E tem sido um espaço em que podemos conversar, dialogar e também conhecer pessoas que trabalham nesses mesmos temas em diferentes países, para poder gerar parcerias entre essas pessoas. E esse é o objetivo dessa comunidade. Trabalhamos sobre questões de sistema de informação e gestão, sistemas de alerta precoce, a construção de indicadores para o monitoramento dos ODS, o impacto da Covid, entre muitas outras conversas que tivemos dentro da comunidade. A nossa comunidade continua crescendo, hoje já tem mais de 600 membros, e como queremos que isso continue, estamos trabalhando muito para que a comunidade tenha seu próprio entorno virtual. E no final desse seminário, Natália Fernandes Laja, nossa especialista em redes do IPE, vai falar um pouco mais sobre isso. Agora, Romina, vou apresentar você. Antes de mais nada, quero
agradecer você por nos acompanhar hoje. A Romina é formada em Ciências Políticas pela Universidade do Salvador e tem dois mestrados, um em Educação Internacional e outro em Economia para Educação e Empreendimento. Atualmente é encarregada do setor educacional do Escritório Regional da Unesco para América Central, México e Colômbia, e supervisiona iniciativas educacionais na Colômbia, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Panamá e certamente muitos outros países que não contemplam aqui. E ao longo de sua carreira, Romina trabalhou muito na implementação de iniciativas vinculadas ao desenho, implementação e monitoramento de programas educacionais. Por isso, pareceu a nós que seu olhar seria muito interessante para começar esse seminário. Romina, obrigada por estar aqui. A palavra é sua. Muito obrigada, Alejandra, e muito boa tarde para todas e todos. É uma honra para mim estar aqui e também é uma honra porque eu também faço parte dessa comunidade. Eu também sou formada e participei dos cursos do IPE, sou testemunha de como isso fortaleceu o meu trabalho e também me ajudou a impulsionar o trabalho de outras pessoas. Então, muito obrigada ao IPE. Parabéns por essa comunidade de práticas e pelos eventos que realizam. E agradeço também ao Escritório de Santiago do Chile. Quero também destacar que já com a parte das pessoas que estão aqui no painel, eu tive o prazer de trabalhar e também de aprender. Então, eu vou tentar fazer uma pequena introdução, porque realmente o que é mais importante é o que virá na fala deles. Não somente serão apresentações, serão pequenas aulas fundamentadas também com experiência. E me alegro muito de ter sido parte dessas experiências. E também estou vendo, conforme falo, que temos pessoas de toda a região. Então sejam bem-vindos, bem-vindas. É um prazer compartilhar esse espaço com vocês. Então, a pergunta que orienta e que eu pretendia responder é por que trabalhar nas questões de monitoramento da qualidade da educação? Vocês vão ver isso na apresentação de forma específica, mas eu acho que temos que ter alguns pontos de partida. Primeiro, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e o ODS 4, e o estabelecimento dos diferentes indicadores que nos ajudam a monitorar quanto estamos avançando ou não avançando e reconhecer essa realidade para poder planejar, modificar e também começar a pensar sobre quais são os obstáculos estruturais. E eu digo isso abertamente, porque os obstáculos estruturais que impedem a continuidade do avanço ao direito à educação, acesso, permanência, a continuidade educacional, os aprendizados, como esses indicadores também se relacionam com políticas de equidade, inclusão e situações que vivem os nossos países e que eu convido vocês a lerem os relatórios emitidos por vários organismos, como também Banco Mundial, a CEPAL, Unicef, mas principalmente agora indico o relatório de monitoramento elaborado pela Unesco, que é permanentemente atualizado sobre esses avanços para monitorar a qualidade da educação, entendida como vamos ver depois nas apresentações, entendida num sentido amplo, não somente de aprendizado, mas também de equidade e inclusão, porque são as condições de realização do ODS 4, e também em oportunidades de aprendizado ao longo da vida. E também monitorar nos serve para ver que coisas, que progressos fomos alcançando, que coisas andaram para frente, que coisas foram bem feitas e sistematizar não somente práticas, mas também produzir conhecimento. Isso é muito importante em um mundo, em uma região com muitas restrições de orçamentárias que afetam a educação, é importante podermos ver o que funcionou. E aqui temos pessoas, funcionários e funcionárias de todos os países, queremos convidá-los ao diálogo, à cooperação, a aproveitar esses espaços como o do IPE para esse intercâmbio e não desmerecer o conhecimento que cada um e cada uma de vocês acumula e produz nesse tempo. Tudo o que aconteceu, não digo antes da pandemia, mas o que aconteceu durante a pandemia e na pós-pandemia
tudo são aprendizados, tudo é produção de conhecimento. Então, tudo isso refletido nos indicadores nos ajuda a ver os cursos de ação e ver como estamos desenvolvendo nossas tarefas. E acho que também é importante para a visibilização na opinião pública. Muitas vezes encontramos pessoas que dizem a educação não funciona, isso não serve para nada. E realmente um dos trabalhos que fazemos, especialmente na nossa região, e que o IPE e o Escritório de Santiago também, é que tentamos fazer o possível para visibilizar as práticas dos países, governos, setor privado, universidades, porque se não visibilizarmos, na verdade, não estamos percebendo esse esforço que está sendo feito pelo direito da educação, trabalhos muito sérios, porque o ODS 4, como todos os ODS, dependem da ação coordenada, colaborativa e coerente entre todos os atores, especialmente em épocas de restrição orçamentária. Eu quero falar de um caso que leva motiva as reflexões que vão acontecer neste painel, com alguns dos panelistas, que tem a ver com alguns dos trabalhos desenvolvidos na Costa Rica dentro de um programa de colaboração feito com a Unicef, com o Ministério da Educação e seus funcionários, que abrangemos ou tocamos e fortalecemos capacidades, com cerca de 300 funcionários para fazer esse orçamento, pensando em algo que é claro, que é repensar a visão da educação, porque essa é a primeira coisa que fazemos, é a primeira coisa que é necessário fazer na área dos países do SICA, que é como podemos monitorar a qualidade da educação. Mas uma coisa que fizemos nesse projeto, que é repensar a educação em relação ao desenvolvimento, em relação com toda a agenda, não somente com esses compromissos, que já sabíamos que não vão ser cumpridos, retrocedemos 10 anos e não vamos chegar a 2030, mas repensar e pensar que não podemos continuar fazendo as mesmas coisas, não só na educação como no desenvolvimento, e que já antes da pandemia, isso já em relatórios de monitoramento já mostravam que os indicadores estavam estancados, porque há obstáculos de equidade e inclusão estruturais que impedem os progressos na educação que eles continuem acontecendo. Então, a revisão dessa educação é colocar a educação no centro, relacionar a educação com os modelos de desenvolvimento e repensar os modelos de desenvolvimento para que ponham a educação no centro. Porque eu posso pensar muito em educação, mas se o modelo de desenvolvimento for excludente e ele não promover políticas de equidade e inclusão, levando em conta os diferentes direitos humanos e liberdades fundamentais, mesmo que eu invista muito em educação, não vai funcionar. Então, repensar a educação também tem outro fundamento, que é que a maior parte dos países do mundo, não só na nossa região, restringiram o orçamento educacional. E podemos ouvir em outros ministérios que não se gasta tudo, que gasta-se tudo em salário de professores. Na verdade, o investimento, não o gasto, o investimento público educacional deve ser protegido, promovido e reforçado. Então, repensar a educação e trabalhar com resultados é o planejamento orçamentário, a gestão, o monitoramento dos indicadores da avaliação das políticas, isso é fundamental. E isso se une com o que eu dizia sobre visibilidade. Parece que ainda temos que continuar justificando o investimento público na educação. E teremos que continuar justificando que precisamos investir mais em educação e que nossos países precisam de mais. Então, os dados são muito importantes, saber gerar esses dados e saber analisá-los e mostrá-los também é muito importante. E também advogar na política pública para que isso seja realidade. Então, isso é um pouco o que tentamos fazer nesse projeto na Costa Rica, que teve essa ideia de repensar a educação, começar a pensar a partir de resultados para o planejamento e gestão, e, finalmente, para poder desenvolver os indicadores
para monitorá-la. Então, agradeço muito essa oportunidade de poder compartilhar essas ideias que tem como corolário algo que diz nosso relatório Futuros da Educação de final de 2021 e que convoco todos e todas para continuarmos trabalhando por isso. Temos que renovar o contrato social pela educação, investir mais, investir melhor e poder visibilizar essas ações para que a educação continue sendo um direito humano e um bem comum das nossas sociedades. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, Romina, por todo esse referencial introdutório do que serão esses painéis desse evento. Agora, antes de começar, me apresento. Meu nome é Fernanda Luna, sou subcoordenadora da área de Gestão e Mobilização de Conhecimentos do IP-UNESCO, do Escritório Regional para América Latina e Caribe. Antes de mais nada, quero fazer também um agradecimento nesse evento, poucos dias antes do encerramento do ano, dos projetos, do ciclo escolar. Então, agradecemos muito a presença de vocês aqui. Como minhas colegas já disseram, eu vou moderar o painel sobre chaves para o monitoramento da qualidade da educação. Mas antes, eu queria tomar algumas ideias valiosas que a Romina acabou de trazer e trazer mais algumas questões, ideias disparadoras do que vai ser esse painel, com esses três especialistas que a Alejandra já mencionou. Antes de começar, queria, antes de mais nada, que me dispara isso que a Romina falou, é que quando pensamos num sistema de monitoramento, uma primeira questão é definir o que vai ser monitorado. Qual é o objetivo, qual é o sujeito, quais são os objetivos. Essa primeira questão eu acho sumamente relevante na hora de pensar e desenhar esses sistemas de monitoramento, que não são um fim em si, porque não é efetivo só produzir dados para ter dados, mas esse monitoramento tem que ter um propósito, tem que ter um fim. A Romina disse dos objetivos da Agenda 2030, de monitorar a qualidade da educação. Caso de decidir monitorar essa qualidade, é preciso definir como se define essa qualidade. A Romina deu algumas pistas sobre isso, ela falou de inclusão, de condições, de todas as questões relacionadas ao clima educacional que que se acompanha nas escolas. Então, entender um pouco o que vai ser monitorado e definir, porque isso depois tem que ser operacionalizado. Então, é muito importante ter isso claro ter claro esse objeto do monitoramento. Outro ponto que pensei é para que se monitoreia? Se monitora? Qual é o fim desse monitoramento? É ter informação regular e contínua sobre o curso de ação das políticas e programas educacionais implementados? Há uma série de perguntas que um sistema de monitoramento poderia responder. Quais políticas estão sendo efetivas, quais precisam ser redirigidas, quais são as lacunas, quais são as prioridades, de acordo com as urgências observadas no sistema educacional. Aí há uma segunda pergunta, que é o para que esse sistema de monitoramento. E um terceiro ponto, que também é associado com o anterior, é como se monitoreia, como se monitora. Então, como colocar em operação esse monitoramento? Com que modelo, com que algoritmos, com que ferramentas. Há uma terceira questão que se relaciona a essa metodologia do monitoramento. E a Romina mencionou o trabalho que fizemos junto com a Unesco San José e a Unicef e a UNFA. É um trabalho junto com o Ministério da Educação Pública da Costa Rica, onde desenvolvemos uma matriz de indicadores para monitorar a qualidade do sistema educacional. E essa qualidade foi definida junto com o Ministério, num trabalho muito participativo. E aí é muito importante vincular os atores do sistema educacional nessa definição desse horizonte, dessa qualidade educacional que se quer alcançar. E esse é o quarto ponto, que tem a ver com a legitimidade. E a legítima falou da participação, né? Da importância de que esse sistema de monitoramento seja legitimado, para que tenha permanência no tempo, não seja uma ação de um governo
que depois se torne obsoleta. Então, acho que esse é um quarto ponto importante para pensarmos nesses sistemas de monitoramento. Bom, com essas quatro ideias disparadoras, que certamente vão atravessar os painéis dos diferentes especialistas, eu gostaria de começar essa conversa. E quem vai nos acompanhar são Félix Sabaté, Javier Curso e Martim Escasso. Vou destacar brevemente a trajetória. Félix é formado em economia, com um mestrado em política econômica internacional e uma pós-graduação em integração regional. Tem mais de 20 anos de experiência em organismos internacionais e assessorando governos da América Latina, e seu trabalho é centrado no monitoramento, desenho e avaliação de programas e políticas sociais de educação. Então, ele vai poder colaborar muito. Javier Curcio, nosso segundo painelista, também é formado em economia na UBA. Ele é atualmente diretor do Departamento de Economia da Faculdade de Ciências Econômicas da UBA, é professor de finanças públicas, pesquisador, foi investigador e é investigador de vários organismos, pesquisador de vários organismos. Ele trabalhou para a Unicef e vários outros organismos internacionais. E, finalmente, nos acompanha também Martim Escasso, que é formado em Sociologia pela Universidade de Buenos Aires também, consultor especialista em informação educacional, com aplicações no planejamento da política, monitoramento e avaliação de programas. E atualmente é consultor da Orialc, escritório da educação da Unesco, Unidade de Monitoramento e Planejamento da Educação, e trabalha como assessor em vários temas dentro do escritório e é diretor de pesquisas da Fundação Quantitas. Vamos começar então com o Félix, que vai nos apresentar um. Seu painel vai falar sobre os objetivos do monitoramento, que estamos enfocando na qualidade educativa, educacional e seu caráter polissêmico. Ele vai nos falar um pouco sobre o que é o monitoramento e falar um pouco sobre os elementos centrais para construir uma estrutura de monitoramento. Você tem 15 minutos, Félix. Obrigado. Me dá um grito quando eu estiver chegando no final, me levanta um cartão amarelo. Minha conexão de internet, como costuma acontecer, é que nem com as impressoras, está um pouco instável, então se cortar, me esperem. Eu quero agradecer a todos e todas por estar aqui. Obrigado ao IP Unesco e à Unesco Santiago, Unesco Costa Rica, a Romina e ao Martim. Foi spoiler da própria conexão. Vamos esperar para ver se ele se conecta novamente. Vamos dar alguns minutinhos, senão. Ah, voltei. Mudei de rede várias vezes e nenhuma é estável. Vou apagar a câmera se vocês acharem. E eu peço para o Martim, que se ofereceu, de passar a apresentação para mim. Tá com a apresentação aí, Martim? Perfeito. Bom, não ouviram os agradecimentos que eu fiz, mas vamos começar por aqui. O que vamos apresentar é esse documento que elaboramos junto com a supervisão do Alejandro, da Romina e do Martim, marco conceitual sobre o monitoramento da qualidade educacional, editado em meados desse ano, e a ideia é buscar chegar a certos alinhamentos de como estabelecer um monitoramento de qualidade da educação a partir de uma perspectiva de políticas públicas. Como a Romina disse, todos temos como objetivo esse ODS 4, em que a qualidade educacional está muito presente. Agora, o que é a qualidade da educação? Na verdade, isso não está definido claramente em lugar nenhum. Há um documento excelente dos colegas da Unesco Santiago que falam desse caráter polissêmico da qualidade educacional.
Em todo caso, para fazer políticas públicas, precisamos aprender ou abranger isso de alguma forma. Eu Desculpem a referência argentina, mas eu estava lendo um artigo sobre o Messi, em que um jornalista inglês disse que não era impossível perseguir um fantasma falando do Messi. Então, a qualidade educacional, se não definirmos, se não operacionalizamos, não podemos medir, não podemos perseguir, não podemos monitorá-la. A Aureal que a Unesco nos deu algumas pistas sobre as dimensões da qualidade educacional, respeito aos direitos, a relevância, a pertinência, a equidade, a eficiência e a eficácia. Agora, sobre isso, temos que trabalhar, porque é claro, e o documento que a Romina mencionou nos diz isso, que o acesso a uma educação de alta qualidade, hoje, quanto a resultados educacionais e quanto a condições de ensino, é altamente e desigual, tanto entre países como dentro das sociedades. Então, vamos passar para o próximo slide para dizer, para tentar eh, marcar, estruturar essa discussão dentro do ciclo de políticas públicas. Temos que colocar, propor desde o início, qualquer instância de monitoramento, qualquer coisa, neste caso em particular, a qualidade da educação, dentro desse ciclo de políticas. Então, um ponto central é que uma política pública, uma política de qualidade educacional, são ações estruturadas de modo intencional e causal, orientadas à realização a alcançar um objetivo. Então, não podemos monitorar, mas não vai servir de nada, movimentos naturais ou movimentos não buscados em relação à qualidade da educação. Então, na hora de estruturar os sistemas de monitoramento, temos que ir estruturando-os em cada um dos momentos desse ciclo de política pública. A definição do problema, o que é a política educativa e o que nos falta para alcançar a qualidade educacional, nos termos que definamos social e politicamente. Como construímos as alternativas de política? Como tomamos a decisão de avançar sobre essas linhas? Esses temas que a Romina trouxe, quanto à visibilidade e à legitimidade das políticas educacionais, que tem a ver com a tomada de decisão política para avançar, para alocar orçamento e recursos para poder implementar essas políticas de qualidade educacional. A avaliação, que vamos ver que se alimenta dos nossos marcos de monitoramento, e essa reformulação das políticas ao longo do ciclo. Então, todos os nossos esquemas de monitoramento da qualidade educacional vão circular através desse ciclo de políticas públicas. Continuamos. Podemos passar para o próximo. Então, como a Fernanda nos disse, temos que definir claramente um marco de monitoramento, temos que definir o que é o monitoramento. O monitoramento é uma coisa em particular, é a compilação sistemática de dados sobre indicadores específicos que têm a ver com a política pública que desenhamos, para proporcionar a todos os interessados informação sobre o progresso e o alcance de objetivos e de resultados de nossa intervenção de política. Desculpe para quem está fazendo a tradução, se estou falando muito rápido e falo um pouco mais devagar. Então, a ideia do monitoramento é nos centrarmos nesse segmento contínuo da situação real do nosso planejamento.
Vamos poder monitorar insumos que utilizamos para realizar nossas atividades. Essas atividades vão levar a produtos que, por sua vez, chegarão a resultados da nossa política, mudanças nas capacidades, para alcançar as mudanças das condições sistemáticas ou sistêmicas que estávamos procurando. Vamos mais um? Agora, entendo que Javier, na sua explicação do caso que trabalharam, vai poder se aprofundar um pouco mais nisso. Um ponto central para um marco de monitoramento, todos nós que trabalhamos na gestão pública sempre encontramos demandas por parte dos tomadores de decisão política quanto acho que a frase é: quero apertar um botão e ter todos os dados. Então, essa ideia de apertar um botão e ter todos os dados por parte de um tomador de decisão requer duas dimensões ou tem dois desafios centrais. Por um lado, um desafio político, o monitoramento e as políticas públicas são instrumentos políticos e técnicos ao mesmo tempo. Então, o desafio político de monitoramento requer uma liderança forte, requer o que a Fernanda dizia, uma consistência, uma coerência no tempo dessa decisão de monitoramento. A transparência não é gratuita em termos políticos. Por outro lado, por trás disso há desafios técnicos muito grandes, tanto do ponto de vista das capacidades e experiência das equipes que fazem essas atividades de monitoramento educacional, como das estruturas institucionais que permitam operar sobre esse marco de monitoramento. Continuamos. Acho que foi muito rápido essa instância ao pedido dos organizadores, mas vamos. Então, o que precisamos para estruturar um marco de monitoramento da qualidade educacional? Primeiro, como dissemos, definir o que entendemos em termos da nossa sociedade, do nosso sistema educacional, o que é a qualidade educacional. Parece algo muito básico, é uma definição política e social muito forte, porque, como vimos, é o que traz as condições sistêmicas de equidade da nossa sociedade. Então, se definimos a qualidade educacional, vamos encontrar desigualdades. Desigualdades dentro dos países, entre os sistemas de educação, públicos e privados, etc., que vão nos permitir identificar os problemas de políticas públicas quanto à qualidade educacional e definir nossos objetivos. E nisso, os colegas do IPE são os especialistas. Aí vamos à necessidade de um marco de planejamento educacional sólido e robusto. Sem objetivos de políticas, não há monitoramento possível. Então, a partir do momento que definimos esses objetivos, temos que propor metas e indicadores específicos para essas dimensões que incorporamos à nossa definição de qualidade educacional. Muito bem. Colocamos a meta, os indicadores, e como em todo processo de planejamento, agora temos que identificar as estratégias para poder alcançar esses objetivos de política que nos propusemos. Acho que estou pedindo muitas coisas deixando muitas coisas para o Javier, mas como a matriz
é um dos instrumentos que temos possível para levar adiante esse planejamento, é o que nos permite analisar e validar a coerência entre os objetivos de políticas que costumam ser grandiloquentes, as metas que nos colocamos e os instrumentos que nossas administrações educacionais podem implementar ou colocar em uso, particularmente nos aspectos orçamentários, que se relacionam a essas ações, a essas atividades ou esses insumos necessários dentro da nossa política educacional. A questão orçamentária não é nada mais, nada menos do que a representação de uma decisão política e de uma função de produção de uma política pública. Especificamente, e podemos ver isso em detalhes no documento que estamos apresentando, precisamos formalizar e definir qual vai ser a governança desse monitoramento. Quais vão ser as regras, quem vão ser os atores envolvidos e como eles vão interagir entre eles para mobilizar toda essa estrutura que tem diferentes níveis, as próprias escolas, até os decisores, os tomadores de decisão política, como isso vai ser estruturado de forma operacional. Outro ponto central diz respeito à coerência e análise dos dados. Primeiro, com a solidez, a robustez desses dados e a análise desses dados. Os dados por si só, como já dissemos, não servem de muito. Os dados não são evidências. Precisamos analisar esses dados para poder tomar decisões coerentes e informadas no marco do desenvolvimento de políticas de qualidade educacional. Agora, um ponto também central que implica necessário em um marco de monitoramento tem a ver com o resguardo e a garantia da privacidade dos dados. As bases do CIGED, as bases nominalizadas, costumam ser dados ou repositórios de informação nominalizada os maiores dos nossos países. Em geral, o tamanho dos nossos sistemas educacionais requer um grau muito forte de proteção e privacidade da informação. E, por outro lado, precisamos definir e desenvolver os marcos para usar essa informação na tomada de decisões. Parece muito fácil dizer, desenvolver políticas baseadas em evidências, está muito na moda falar sobre isso nos últimos tempos. Todos nós lemos, ouvimos alguma coisa sobre isso, mas o desenvolvimento de políticas baseadas em evidências requer também capacidades técnicas substanciais e requer um apoio político muito forte. Nossos tomadores de decisão precisam entender, precisam ter acesso a essas evidências que geramos dentro desse monitoramento da qualidade educacional. As decisões de políticas públicas são tomadas com as informações. Agora, devemos gerar e pensar na hora de construir um marco de monitoramento no desenvolvimento de capacidades para gerar evidências sólidas que permitam alimentar todo esse ciclo de políticas públicas. Então, acho que não passei do meu tempo, não sei se passei. Está perfeito. Félix, muito obrigado, tudo muito rápido, muito conciso, mas convido vocês a lerem o documento para que tenham um pouco mais de informações ali. Obrigado. Muito obrigada, Félix. Fiquei com alguns pontos da sua apresentação, que é a dificuldade de estabelecer ou de operacionalizar
esse objetivo de monitoramento, que é a qualidade da educação, a importância de que essa qualidade educacional seja bem definida para podermos operacionalizar isso com indicadores, possam fazer um segmento dessa qualidade. Além disso, é um conceito que vai mudando com o tempo, que é dinâmico. Então, como é difícil que o sistema de monitoramento também acompanhe essas mudanças que impactam a qualidade educacional, porque não somente os marcos regulatórios, as leis nacionais de educação definem essa qualidade, mas também a política, e a política tem a ver, é claro, com as gestões de governo, e cada gestão tem uma característica em relação a essa qualidade. Então, acho muito importante esse ponto que você traz sobre a dificuldade de poder definir essa qualidade educacional e também alguns pontos fundamentais que você trouxe quanto a estabelecer esses marcos ou desenhar esse sistema de monitoramento que diz respeito a estabelecer bem os objetivos das políticas, vincular esses objetivos a metas e indicadores para seu segmento, a importância de estabelecer as ferramentas e as metodologias que vão ser usadas. E agora, na próxima apresentação, o Javier Curcio vai falar justamente sobre uma experiência específica de um caso de uma metodologia implementada para monitorar a qualidade da educação e a importância também dos aspectos orçamentários, que é importante que essas metas tenham um orçamento associado e que possam dimensionar o custo para alcançar esse objetivo. Então, muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra para o Javier. O Javier vai apresentar um trabalho que, como eu já antecipei, ele vai apresentar um trabalho que desenvolvemos junto com o escritório regional da Unesco para América Central, México e Colômbia, um trabalho que fizemos junto com o Ministério da Educação Pública de Costa Rica e trabalhamos muito de perto com o Ministério da Educação, o que é de muita importância com isso que dizíamos, de que esse marco de monitoramento seja legitimado pelos atores que vão utilizá-lo. O trabalho também foi feito junto com a Unicef e a UNFA, e o que fizemos, o que eles nos pediram, eles estão fazendo uma mudança de orçamentos e precisavam de uma matriz de indicadores que dessem início a esse trabalho, essa mudança no processo orçamentário. Então, elaboramos essa matriz de indicadores, um processo de co-construção junto ao Ministério da Educação, para estabelecer essas metas, objetivos da qualidade educacional que a Costa Rica definiu para seu sistema e para sua educação. Então, eu passo agora a palavra para o Javier, que vai contar sobre essa experiência concreta. Muito obrigado, Fernanda e os organizadores. E é um prazer para mim também estar em contato com a comunidade e poder contribuir com essa experiência que fizemos junto com essas organizações, os escritórios da Unesco envolvidos, a UNFA, Unicef e o Ministério da Educação de Costa Rica, nesse exercício de co-construção de uma matriz de marco lógico para o monitoramento da qualidade da educação na Costa Rica, que está dentro de um processo de planejamento orientada e a resultados e que dá continuidade a várias pontas que o Félix deixou abertos para poder mostrar como na prática esse tipo de exercícios contribuem e fazem avançar em relação às dificuldades de planejar com base objetiva, ao monitoramento com segmento e obtendo resultados e experiências que nos permitam ir melhorando no desenho, na implementação e na avaliação. Peço desculpas porque em poucos minutos eu vou ter que sair para outra atividade e não vou poder ficar para o momento dos comentários, mas eu vou estar atento aos intercâmbios que podem surgir por escrito, ou e talvez em outro momento poderemos aprofundar mais nas dúvidas e consultas, além daquilo que eu vou apresentar aqui. Vocês têm todo um material, a documentação que já é pública e os elementos que vocês também vão ter nessa apresentação como suporte
do que eu preparei para apresentar para vocês. Então, para mostrar isso, vamos falar aqui que a elaboração do construto da qualidade da educação para este país em particular, o exercício que foi feito na Costa Rica a partir da vinculação dentro do marco de um programa em que diferentes organismos das Nações Unidas, Unesco, Unicef e UNFPA, trabalharam por mais de 2 anos com o Ministério da Educação Pública, principalmente através do Vice-Ministério de Planejamento Institucional e Coordenação Regional e a participação dos outros vice-ministérios que são parte desse MEP, em uma definição participativa, uma co-construção de uma matriz de marco lógico para organizar a busca da qualidade educacional, contemplando critérios de inclusão, equidade e gênero, assim falando em termos gerais no acordo, e com a participação de diferentes organismos do governo de Costa Rica, da Costa Rica, na busca de poder utilizar esse mecanismo de planejamento como uma ferramenta para orientar a programação e o desenho de políticas públicas, especialmente de políticas educacionais nesse processo, em uma lógica de resultados e na busca de evidências que permita ir melhorando essas implementações. Então, ali trabalharam por parte do governo da Costa Rica, o MEP, o Ministério de Planejamento Nacional e Política Econômica e o Instituto Nacional das Mulheres e outras organizações, de modo a poder contemplar nesse construto, nessa co-construção da definição de qualidade educacional e dos estamentos necessários para alcançá-la, com a visão e a perspectiva de todos os atores envolvidos. Ficou definida, então, retomando essa definição mais geral, trazida tanto pela Alejandra como pelo Félix, e que a Fernanda também mencionou, a educação, em um sentido amplo, com inclusão social e igualdade de gênero como eixos fundamentais. Não digo só educação de qualidade, e né, com esses dois eixos inclusivos e a busca pela igualdade de gênero como uma centralidade em todo o processo. A educação inclusiva como parte de um processo, base de um processo para que todas as crianças, jovens e adultos possam se desenvolver entendendo a educação como um processo que abrange as diferentes formas vinculadas com a diversidade, que fomentam esse senso de pertencimento e estão fundadas na crença de que toda pessoa tem valor e potencial e deve ser respeitada, independentemente de sua origem, sua capacidade ou sua identidade. Esses eixos fundamentais, esses vetores, serviram como base para esse construto, e eu quero apresentar nesses próximos minutos, falar sobre como foi feito, quais os passos foram tomados e de que forma contribuíram para a possibilidade de orientar uma política educacional com base em resultados sobre essa ferramenta. Os sistemas educacionais se estabelecem em resposta a essas necessidades de toda a população-alvo, e entendem a diversidade e focam na diversidade como um recurso e não como um problema. Sobre essa base ampla de definição de educação de qualidade, partiu-se da definição de antecedentes normativos e de planejamento que serviram como base para poder construir esse instrumento de planejamento, esse encadeamento lógico que é estabelecido pela matriz de marco lógico, partindo também da base dos objetivos definidos na Agenda 2030, no DS4, DS5, vinculado com a equidade de gênero e a redução de desigualdades, o ODS10. Então, esses três ODS de uma forma geral, mas com um olhar geral para a Agenda 2030 e com a contribuição desses objetivos para a agenda, o Plano Nacional de Desenvolvimento e Investimento Produtivo, 2019 e 2022, um esquema que começou a ser desenvolvido em 2021 e que se fortaleceu durante 2022 e o começo deste ano. O Plano Estratégico Institucional do MEP 2019-2024,
o documento guia para avaliação da qualidade da educação costarriquenha, que tinha sido elaborado já há alguns anos, a lei de orçamentos, que estrutura a organização do Ministério da Educação Pública para o ano em que se utilizou como base, que foi 2021, e o desenvolvimento dos resultados de uma oficina com vice-ministros que aconteceu em meados de 2021, com a ideia de fortalecer o acesso ao direito a uma educação de qualidade, inclusiva e com equidade na Costa Rica, como documentos base para a elaboração desse construto, desse exercício participativo, sobre o qual nos permitiu organizar as diferentes iniciativas e os enfoques e os compromissos de cada um desses instrumentos em uma matriz que coordenasse essa situação. A matriz de marco lógico se enquadra nesse processo de gestão orientado a resultados, ou de gestão orientada a resultados, com uma questão, independentemente de questões teóricas que estão além do que eu tenho tempo para dizer aqui, mas estão nos documentos publicados e vamos enviar para vocês, e que serve para poder identificar ferramentas alternativas para poder orientar esses mecanismos de planejamento. Esse planejamento estratégico se organiza com uma cadeia lógica de resultados em algum instrumento que permite vincular as atividades, os insumos e os processos que existem por trás desses objetivos com os resultados e impactos que se deseja alcançar por trás desse encadeamento. Então, assim como a K utilizamos a matriz de marco lógico como ferramenta para desenvolver esse mecanismo, também existem mecanismos de análise de planejamento orientados às cadeias de valor, os encadeamentos lógicos, as metodologias de valor agregado, e há outros mecanismos por diferentes definições contempladas dentro do projeto, como eu estava dizendo. Então, escolhemos trabalhar com a matriz de marco lógico, mas isso não é excludente, é só um exemplo de um tipo de processo que pode ser utilizado para ligar as atividades aos resultados e, a partir disso, contribuir para essa gestão orientada a resultados. Para isso, a matriz é construída de forma a conterem um esquema de dupla entrada com níveis de objetivos de marco lógico que nós recomendamos ler de baixo para cima, o que permite construir esse encadeamento de baixo para cima, porque cada um desses níveis tem, no formato de colunas, diferentes atributos, características e elementos que permitem, dando unicidade e organicidade a todo esse planejamento. Então, partimos dos vínculos causais das atividades para alcançar resultados estratégicos que se entendem como necessários para o cumprimento dos propósitos. Então, as atividades são condições necessárias para que os resultados sejam alcançados. Esses resultados estratégicos são necessários, por sua vez, para, em conjunto, poder contribuir para o alcance do propósito do projeto, e o propósito do projeto é o objetivo de mais alto nível atribuível a essa matriz, nesse caso, ao MEP. O MEP busca garantir a qualidade educacional e isso vai fazer isso para o cumprimento de um propósito, que eu vou já mostrar como foi definido, e pode ser atribuível no máximo nível ao MEP e ao exercício que está sendo contemplado no alcance desse propósito, e depois esse propósito, junto com outros propósitos, que podem ser enquadrados em matrizes de marco lógico de outras organizações, poderão contribuir para o fim. Então, incluímos o fim no planejamento, sabendo que todo o trabalho de busca de qualidade educacional proposto aqui não será suficiente para poder alcançar que esse fim se cumpra, mas sim para poderá contribuir e será necessário para o cumprimento desse fim. Esse esquema tem diferentes níveis e vai sendo organizado a partir de seus antecedentes, que eu já disse antes, e tem, em termos de colunas, indicadores associados que permitem
verificar seu alcance, seu avanço, alcance seu avanço, seu progresso, partindo de linhas de base, estabelecendo metas intermediárias e metas finais, que são parte da programação incluída dentro desse esquema, incluindo também meios de verificação e responsáveis para cada uma dessas metas, o que vai permitir monitorar até que ponto esses avanços estão sendo cumpridos e em que medida pode-se contribuir ou atribuir a cada um desses atores e quanto vão contribuir para o cumprimento dos objetivos, dos resultados ou do propósito, e se isso estiver bem planejado, conseguimos essa causalidade. E, no caso da matriz de qualidade educacional da Costa Rica, estabeleceu-se um propósito que está definido. O Estado de Costa Rica garante o direito a uma educação de qualidade, inclusiva, equitativa, com igualdade de gênero e enfoque intercultural, que propicia oportunidades de aprendizado significativos durante toda a vida. Isso é o que o MEP busca em todo o seu processo de construção. E, para isso, a matriz desenhada entre 2021 e 2022 estabelece 7 resultados. Esses resultados foram modificados através depois da mudança de uma gestão que modificou parte dessas frases, mas o exercício é válido. E a pergunta da educação virou parte dos aprendizados desse exercício. E agora a gente pode construir uma matriz de marco lógico adequada. Então, esses 7 resultados, alguns deles incluem subresultados, por exemplo, o caso da qualidade da, da abordagem pedagógica, que tem 3 subresultados, cobertura, permanência, inclusão e equidade tem mais 3, e geração de oportunidades que favoreçam o vínculo entre a educação secundária e superior tem mais 2. Mas, independentemente do detalhe do que está por trás desses resultados, os indicadores associados a cada um desses resultados, que vocês podem ver nos documentos que estão publicados, para mim o que é interessante é transmitir o exercício e o tipo de produto ao que chegamos a partir dessa organização de construção conjunta. Então, os passos seguidos foram, e que de alguma forma nos permitem organizar esse exercício em outros países, em outros momentos, em outros níveis de governo, inclusive, dizem respeito a construir, em primeiro lugar, acordos e definição quanto às áreas, participantes e os responsáveis, tanto no Ministério da Educação, como outros ministérios, secretarias e dependências que requerem se articular nessa programação dentro dos ministérios de Fazenda, de Planejamento, Infraestrutura, não sei, coordenações relacionadas com desenvolvimento social, qualquer organismo vinculado aos serviços educacionais, saúde, isso pode se colocar no nível que corresponder a cada um. Já passei do meu tempo, vou terminar, mas quando isso estiver definido, define-se como esse encadeamento lógico vai ser realizado. Aqui vocês podem ver que pode haver outro tipo, mas aqui parte-se das atividades, definimos os subresultados. Houve mais de 100 atividades, eu não disse no anterior, foram mais de 100 atividades que levaram a esses subresultados, que levaram aos resultados, contribuindo para o propósito e que, de alguma forma, busca contribuir como condição necessária, mas não suficiente para o cumprimento desse fim. Depois são definidos todos esses conceitos em todos os níveis, essas são as filas, identificam-se os indicadores de segmento em cada um dos níveis e, como colunas, identificam-se os meios de verificação, as linhas de base, as metas e os organismos responsáveis. Tudo com uma validação técnica e política necessária, e isso, obviamente, tem uma dificuldade não menor em termos do que se pede como níveis de aprovação, verificação política de alto nível, validação técnica e articulação entre esses níveis. Então, isso não é sem dificuldades, há todo um processo de desafios importantes pela frente, mas é importante
contar a partir dessa experiência e outras que estão circulando para contribuir para um melhor planejamento a partir de um encadeamento lógico que permita ir orientando os insumos, as atividades, os produtos, os resultados e os objetivos. Muito obrigada, Javier, pela sua apresentação. Eu acho que até agora já tivemos uma apresentação mais do lado teórico e o Javier nos traz um caso concreto de como implementar esse marco de monitoramento com essa metodologia que ele nos ilustrou, que nos trouxe muitas ideias de como avançar caso os países decidam implementar esses sistemas de monitoramento. E a importância de estabelecer e validar ombro a ombro com os ministérios, porque de outra forma é muito difícil. Pensem que cada uma dessas células foram reuniões em que foram definidas, e foram estabelecidos acordos para poder completar essa matriz com esses insumos, esses meios de verificação e essas linhas de base. Então, muito obrigado. E agora, finalmente, passo a palavra ao Martim. Martim vai nos apresentar algumas direções gerais para a produção de formação em uma instância específica do planejamento, que é o monitoramento, sobre o qual estamos falando no dia de hoje. Martim, a palavra é sua. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado aos colegas que me antecederam e a todos os que estão compartilhando desse espaço. Eu vou encerrar com minha apresentação e convido a todos que queiram ir deixando suas perguntas e comentários, dúvidas ou pedidos de explicações, que façam isso, pelo chat. O Félix falou dos desafios em termos políticos e em termos técnicos de desenvolver um sistema de monitoramento da qualidade da educação. Eu vou me concentrar nos desafios técnicos relacionados à produção de informação, alimentar um sistema de monitoramento com dados. Se é complexo construir uma definição conceitual da qualidade da educação, também a pergunta é: qual é a complexidade de medir a qualidade da educação? É possível medir? De que forma? Para quê? Como? Quais são as possibilidades e limitações dessa missão? É claro que isso, dentro desse projeto, liderado também pela Unesco San José, onde foi realizada uma experiência na Costa Rica, eu vou apresentar algumas ferramentas que contribuem para a produção da informação para alimentar esse monitoramento. Isso que eu vou compartilhar está mais em detalhes em um documento que vocês vão certamente receber pelo chat aqui do Zoom. A pergunta é: temos informação? Os países têm informação para monitorar a qualidade da educação, para apresentar, para alimentar um sistema assim? Essa pergunta coloca o desafio técnico numa tensão entre duas informações verdadeiras. A gente pode observar os países e dizer que produz-se cada vez mais informação, cada vez mais dados de dimensões cada vez maiores. Mas também é verdade que, na hora de desenvolver um sistema de monitoramento, muitas vezes encontramos a situação em que não há dados sobre dimensões fundamentais da qualidade da educação. Esses marcos sempre, de alguma forma, ficam incompletos ou superdimensionam alguns aspectos por sobre outros. Desenvolver um sistema de monitoramento requer necessariamente encontrar um equilíbrio nessa tensão entre essas duas situações, as duas presentes e reais. O que vamos fazer sinteticamente nessa apresentação são ver alguns elementos para responder à pergunta de como responder eficientemente essa demanda de informação para montar esse sistema de monitoramento e quais são os conceitos e ferramentas disponíveis para essa tarefa. O primeiro aspecto sobre o qual eu quero me focar diz respeito ao olhar desse objetivo do monitoramento a partir do conceito de sistema de indicadores. Isso pode parecer óbvio, mas nós fomos testemunha nos últimos dias de um debate público
em que um só indicador, que são os resultados das avaliações PISA, constitui a ferramenta privilegiada para emitir juízo de valor sobre a qualidade da educação dos sistemas educacionais dos países em todo o mundo. Então, talvez essa ideia de sistema de informação é o que permite também tornar um pouco mais, ter um olhar mais complexo e sair dessas interpretações lineares e simplistas de como designamos uma medição de critério quantitativo a esse conceito de qualidade, que é polissêmico. Esse prisma, na imagem, representa a ideia de que o conceito de qualidade tem diferentes dimensões. E esse caminho crítico que o Félix nos apresentou, com base no conceito, da dimensão, níveis de objetivo, como o Javier falou, das atividades, resultados e propósitos, são definições que, em cascata, para dizer de alguma forma, vão gerando esse marco de referência para chegar à definição de indicadores, não como uma lista, mas como um conjunto internamente coerente e articulado, onde cada indicador joga luz sobre um aspecto da qualidade, um lado desse prisma, e em conjunto permitem esse olhar que evita as representações simplistas e busca essa representação complexa e ampla. E sempre com uma relação de ida e volta, porque também a forma como definimos o conceito e o operacionalizamos vai depender da informação que tivermos. Então, nesse caminho, onde há uma definição de qualidade, um conjunto de indicadores que são definidos para medi-los, temos como resultado um sistema de indicadores articulados com relações verticais e horizontais, digamos, que conforma a expressão quantitativa da qualidade da educação nessa definição única construída nesse processo e sobre o qual está a tarefa de alimentar de informação. Então, aqui aparece o segundo passo, que é o que fazemos quando temos esse sistema de indicadores. Primeiro, temos que ver se o nosso país tem condições de produzir essa informação. E essa segunda ferramenta que eu compartilho com vocês é uma estratégia que permite identificar para cada um dos indicadores que conformam esse sistema a possibilidade de ser alimentado com dados produzidos de forma regular, porque um sistema de monitoramento requer informação sistemática, produzida de forma sistemática ao longo do tempo, estejam disponíveis e alcancem os padrões de qualidade adequados. Então, nem sempre toda a informação produzida por um país alcança essas condições. Então, essa ferramenta, o que nos permite é, a partir desse sistema de indicadores, estabelecer o estágio de desenvolvimento de cada um dos indicadores e, a partir disso, elaborar um plano de ação, que nos permite fortalecer, se os indicadores que definimos para o sistema de monitoramento estão consolidados, disponíveis, se são potenciais, ou seja, temos esses dados, mas não se produzem com os padrões de qualidade, temos que fortalecê-los. Se esses indicadores estão em condições incipientes, ou seja, definimos os indicadores, mas não temos os dados para alimentá-los. E o desenho, onde definimos os indicadores de forma muito genérica, mas precisamos precisá-las. Então, quando cada um dos indicadores do sistema passa por essa peneira e cai em uma dessas categorias, é a metodologia que se utiliza para consolidar o sistema de monitoramento do ODS-4 como um marco de referência que é bom que vocês conheçam, para localizar essa metodologia dentro desse desenvolvimento. E tudo isso fica expressado, todos nós que estamos nessa questão dos dados educacionais, é chamado de metadados, ou seja, um conjunto de propriedades definido em cada indicador. Cada um dos indicadores deve ter toda essa lista de elementos e propriedades definidos, e se não tiver, é preciso
trabalhar para desenvolvê-los, porque isso é que vai nos permitir desenvolver informação de qualidade para o monitoramento. Então, temos um sistema de indicadores, identificamos quais são os indicadores que requerem fortalecimento ou produção, e o seguinte passo, qual é? Dentro dos indicadores dos quais dispomos, teremos que avaliar se cumprem com os padrões de qualidade necessários para alimentar um marco de monitoramento da qualidade da educação de forma robusta, com precisão, com qualidade em sua representação. E para isso, contamos com uma série de metodologias, aqui vocês têm algumas, que são as que estão mais validadas internacionalmente, mas muitos países têm suas próprias metodologias que constituem processos padronizados que permitem avaliar a qualidade da informação produzida por um país. Então, para montar um sistema de monitoramento, é necessário ver a informação que temos, ver se essa informação alcança os padrões. E para isso, cada um, com suas prioridades e a sua forma, desenvolve uma metodologia que inclui entrevistas, pesquisas, análises de dados, de instrumentos e outras estratégias que permitem eh, avaliar a qualidade da informação disponível e, caso não alcance esses padrões de qualidade, estabelecer um curso de ação para fortalecê-las. Temos, então, uma ferramenta para poder fortalecer a informação que produzimos. E o que fazemos com a informação da qual não dispomos, onde não temos dados, indicadores que não podemos calcular porque os dados não estão produzidos? Então, aqui aparecem outro conjunto de ferramentas que basicamente são alternativas para produzir informação e que dizem respeito principalmente a diferentes formas de poder coletar esses dados. Podemos incorporar perguntas no CIGED, nos sistemas de informação educacional já disponíveis, com um marco mais ou menos limitado, porque não podem ser muito longos, para responder às nossas necessidades de informação. Podemos fazer a aplicação de pesquisas auto-administradas, estratégias que são muito comuns como complemento às avaliações padronizadas, mas pouco frequentes fora desse ambiente. E é uma boa estratégia fazer pesquisas de opinião para receber certas informações. Há um recurso que é muito útil para alimentar, principalmente a dimensão das atividades que o Javier Curcio mencionou, que são os dados administrativos, os dados gerados pelas administrações dos Ministérios da Educação, com fins de fiscalização das ações, de possibilitar processos de implementação das políticas, que não são criados para ser utilizados como recursos estatísticos, mas que podem ser reaproveitados para alimentar um marco de monitoramento. No documento que eu compartilhei, há uma série de passos para ver como aproveitar esses dados para fins de monitoramento da educação. E também pode-se pensar em integrar fontes de dados produzidas por outras áreas do governo, outros ministérios, que ampliam o marco de representação para além do que representam as estatísticas educativas em si. E o conjunto de elementos necessários para avaliar qual é a estratégia mais adequada para cada uma dessas ações. Agora, para encerrar a apresentação, já passando do meu tempo, eu quero representar rapidamente este caminho. Esse desenho conceitual, essa definição de qualidade da educação se torna um sistema de indicadores a partir dessa primeira ferramenta, que é pensar essas relações verticais e horizontais entre diferentes indicadores dentro de um marco conceitual, que, uma vez construído, passamos pela peneira da classificação do estado de desenvolvimento para identificar onde estão os pontos fortes e fracos e o curso de ação de fortalecimento. Para os indicadores existentes, temos a ferramentas de número 3, com a metodologia de avaliação da qualidade dos dados, para identificar onde fortalecer os dados existentes para alcançar os padrões de qualidade adequados.
E para aqueles indicadores sobre os quais não temos informação, temos também esse conjunto de estratégias relacionados à ferramenta número 4, com o objetivo de coletar nova informação. Dessa forma, através desse sintético e simplificado mapa, chegamos ao objetivo de conseguir produzir os indicadores que precisamos para o monitoramento da qualidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Martim. Acho que vocês três nos deram três olhares diferentes sobre como pensar, como construir, como desenhar um marco de monitoramento. Félix trouxe um olhar mais teórico de como repensar esse conceito de qualidade educacional. Javier trouxe um caso concreto e você sobre como completar essa ferramenta, essa metodologia definida para esses sistemas de monitoramento. Então, agradeço muito vocês três e nesse momento gostaria de convidá-los e convidá-las a fazer suas perguntas. Javier, nesse caso, já não está, mas eu eventualmente poderia responder, caso tenham alguma dúvida, então, em relação ao trabalho da Costa Rica. Então, quem quiser, convido vocês a levantar a mão e eu passo a palavra. Podem abrir o microfone para fazer a pergunta ao Martim, ao Félix ou a mim. Em relação ao trabalho de Costa Rica, a Romina também pode responder sobre esse trabalho que fizemos em conjunto. Se não houver perguntas, eu posso começar com uma das perguntas que foi colocada no chat, que vocês foram colocando no chat. Temos aqui Efraim Martínez. Ah, vamos, Alejandro, vamos priorizar quem teve coragem de levantar a mão. Alejandro deveria ter uma pergunta um pouco concreta, porque temos pouco tempo, mas vamos fazer o esforço para respondê-la. Alejandro, a palavra é sua. Muito obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos e todas nos países onde estão. Temos pouco tempo, então, primeiro, minha pergunta é: por que insistir no marco lógico quando já ficou demonstrada a ineficácia, não somente nos impactos, mas na utilidade do marco teórico sobre esse impacto nos sujeitos educativos? Continua-se insistindo em uma metodologia que já foi demonstrada a sua ineficácia nesse aspecto. A primeira pergunta é essa. E a segunda é, por que insistir novamente nas padronizações que o que demonstraram é que são descontextualizadas e são incapazes de ver as desigualdades e os diferentes contextos e dimensões onde se dá a ação educacional. Os melhores exemplos são PISA, é, que já foram, pelo menos aqui no México, foram descartadas. A última foi aplicada em 2022 para ver o impacto da pandemia, mas realmente não não é a mesma coisa os contextos da Europa e dos países europeus que dos países latino-americanos, ou do México, inclusive da Costa Rica e etc. Então, por que insistir nessa padronização quando já demonstrou também sua incapacidade de poder discernir e poder avaliar os microcosmos que existem em cada país, inclusive dentro de cada escola? E a terceira é, novamente, o conceito de qualidade, esse conceito polissêmico que cada um entende o que tem vontade de entender e que continua sendo utilizado como o elemento fundamental para demonstrar eficácia, eficiência, pertinência, é, todos esses conceitos do neoliberalismo que realmente ajudam pouco no caso do México, já abandonamos esse conceito de qualidade, porque as diferentes políticas educacionais davam
o conteúdo político e o conteúdo pedagógico que queriam. Então, agora fala-se de excelência em vez de qualidade. Essas seriam as perguntas. Obrigado pela palavra. Não, foi um prazer, Alejandro. Agora convido Romina, Martim e Félix a responder, talvez uma das três, porque Alejandro trouxe temas que dão para muita discussão. Então, convido vocês a tomar algumas de suas perguntas. Sim, eu, eu, como docente de formulação de projetos na minha outra vida, sobre a ineficácia do marco lógico como instrumento de planejamento, isso podemos ver também no documento que fizemos, toda a relação do planejamento e dos resultados. Não vamos jogar a culpa nas metodologias. As metodologias servem para estruturar processos de planejamento técnico-políticos. Se colocarmos uma política ruim, a metodologia vai dar resultados ruins. Se o marco lógico funciona, ótimo. Se funciona outra metodologia, vamos usar outra metodologia, mas eu não acho que a gente deveria jogar a culpa no marco metodológico pelos maus resultados das políticas públicas que têm uma conceitualização política. Não vou responder com a questão da padronização, que não é minha área. Muito obrigada, Félix. Eu poderia complementar sinteticamente, também em linha com o que o Félix disse, quando a gente começa a trabalhar com informação, com ferramentas padronizadas, o que precisa estar claro, o que é fundamental para poder articulá-las dessa forma como estamos propondo, é ter consciência de seus alcances e suas limitações. Muitas vezes o que acontece é que pede-se ou exige-se ou espera-se mais do que as próprias ferramentas de informação podem dar. Os dados quantitativos não deixam de ser uma representação simplificada de uma realidade extremamente complexa, que tem um objetivo específico de lançar luz sobre alguns aspectos concretos. Então, justamente a ideia de sistema, a ideia de construir uma definição que considere diferentes dimensões, diferentes características, diz respeito a poder complementar uma das grandes debilidades, umas grandes fraquezas dos sistemas de dados quantitativos, que é essa simplificação da qualidade, da realidade. Então, temos que entender para que serve e para que não serve essa informação. Então, se eu for esperar que uma prova PISA me estabeleça uma classificação unívoca e certeira dos melhores e piores sistemas educacionais, estou totalmente equivocado, porque essa não é a finalidade de nenhuma ferramenta. Nenhuma ferramenta de informação pode fazer algo assim. Se eu considero os resultados da avaliação padronizada como uma informação comparável, que me serve para conhecer alguns aspectos sobre em que também pode se articular com outra informação de forma coerente para construir um cenário, aí sim eu posso sair dessa descontextualização ou desse olhar simplificado sobre o objeto complexo que é a qualidade da educação. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada, Martim, pela resposta. Eu gostaria agora de abrir a possibilidade de mais uma pergunta. Efraim, Henrique, eu vi que você levantou a mão. Acho que você gostaria de fazer diretamente a pergunta? Está silenciado. Desculpe, Fernanda. Boa tarde a todos. É uma pergunta relacionada a essa questão que se falou agora. Eu acho que a sessão e a orientação dos nossos especialistas fala do monitoramento e acho que confundi-lo com avaliação e resultados de avaliação perde o contexto de justamente como monitorar a implementação de uma política educacional. Eu não sei se é isso, se é correto isso, ou se no monitoramento compreende também um elemento de avaliação.
Não sei se seria a mesma coisa. Me desculpe, Fernanda, mas a minha preocupação são a falta de aprendizado. Como chegar a uma política de recuperação de aprendizado e como estabelecer um sistema de monitoramento que me permita levar, não de forma tradicional, como com um grupo de controle, um grupo de trabalho, é como poder contrastar os avanços de um grupo que perdeu aprendizados e está em situação vulnerável com a população que teve condições e vem de escolas públicas, mas que está com um ritmo diferente. Isso não tem a ver com avaliação, tem a ver com aprendizado e com o sistema de monitoramento. É possível fazer isso? Obrigada, Fernanda. A você, Efraim, muito obrigada. Romina, acho que você gostaria de responder com o trabalho que estão fazendo sobre no trabalho sobre aprendizado nos países da América Central? Primeiro eu queria responder um pouco sobre o anterior e talvez sirva também para esta. Eu acho que o que estamos fazendo aqui é trazer esses temas, elevar esses temas ao nível da política pública e da política. Então, acho que isso é importante para podermos começar a pensar, a partir de processos, resultados desse processo, não somente para que os outros nos meçam, mas também para sabermos nós quais são os resultados, as aspirações que temos. Quando os aprendizados são parte disso, mas também há outros processos de organização desses resultados e de como podemos alcançá-los. Muitas vezes o que vemos é que há muitas, não só boas intenções, há estudos, visões muito claras dos países, mas às vezes o que acontece é que se trava no momento de fazer a política, nas iniciativas dos programas e também no monitoramento, no segmento, e isso impede chegar aos resultados. Então, eu não sei, começando pelos temas do marco lógico, mas podem ser outras técnicas, mas tentar encontrar aquela que permita construir diálogo, consenso e também pensamento sobre como baixar essa visão à realidade e superar os conflitos da política pública. Porque não é que a gente toma as decisões lá em cima e as coisas vão lá para baixo, porque as coisas já não se fazem assim e também porque trabalhamos com contextos inconstantes. Então, por isso eu insisto em pensar na política e nas políticas. E quando falamos do conceito de qualidade, também falamos disso. Falamos de aprendizado, mas também falamos de processos. E falamos de como esse conceito de qualidade faz uma interlocução com equidade, inclusão e com aprendizado ao longo da vida. Para nós é muito importante apoiar os países na recuperação do aprendizado, mas temos muita clareza e, embora a recuperação, isso é algo óbvio, vemos os retrocessos no aprendizado, isso não vai acontecer só com processos de ensino e aprendizado. Temos milhões de crianças fora do sistema e são cada vez mais, porque as consequências socioeconômicas, inclusive políticas e da Covid, do que veio antes, estamos vivendo hoje. Então, devemos estar preocupados com o acesso, permanência, continuidade, em fazer todo o possível em todos os subsistemas e sistemas, observando o sistema educacional de forma integral. Então, se eu falar só da recuperação de aprendizados, sem olhar o sistema educacional de forma integral, isso a interrelação com os outros sistemas, nem essa recuperação, nem o fortalecimento dos aprendizados será alcançado, nem mesmo dentro da escola, ou que cheguem até a escola e continuem suas trajetórias educacionais. Eu quero elevar essa preocupação. E é isso que em que eu me concentro. Por isso, se me perguntam sobre isso, esse seminário e outros são muito importantes. No que trabalhamos? No direito à educação. Sim, o aprendizado forma parte, porque senão você não pode se desenvolver na vida. Há tantas outras variáveis que incidem hoje que eu acho importante elevá-las. E quanto aos indicadores e à padronização, entendemos perfeitamente que seja co-construído com os países,
como falaram Javier e Martin, é uma co-construção com os países, mas há alguns padrões que são padrões não para comparar, porque, claro, existe a ideia de comparar um com o outro, de acordo com os estudos, mas na região da América Central, e já vou terminar, desculpe, Fernanda, trabalhamos com o escritório de Santiago do Chile e estamos começando a pensar com o Ministério da Educação de El Salvador que um índice de desenvolvimento educacional para a região SICA. Isso não significa padronizar para padronizar, mas ter algumas variáveis que construam uma visão do que é o ideal que queremos para a educação. Como se operacionaliza essa educação de qualidade. Depois vamos variando a operacionalização, mas é bem importante ter algo que nos permita co-construir juntos. Eu convido vocês a ter esse olhar também. Desculpe. Não, muito obrigada, obrigada, Romina, pelo seu feedback. E eu peço mil desculpas a quem levantou as mãos, mas eu convido vocês a interagirmos na nossa comunidade de dados e ali vamos continuar tendo esse tipo de conversas e intercâmbios. Então, convido vocês a passarem suas perguntas ali e eu agradeço muito a vocês e a Romina, vocês três e a Romina, pela participação neste evento. E passo agora a palavra à Natália Fernandes Laja, que vai encerrar o evento. Muito obrigada, Fernanda. Eu acho que a maioria de vocês me conhece. Se não me conhecem, meu nome é Natália Fernandes Laja, sou especialista de programas em comunidades de prática e coordeno a rede de especialistas em política educacional. E quero tomar esses minutos finais para dar alguns anúncios importantes. Mas antes de mais nada, eu quero dizer obrigada. Obrigada, Romina, Félix, Javier e Martim, pelas contribuições de vocês nesse evento tão enriquecedor. Graças aos quase 400 participantes que estiveram hoje nesse encontro, que é incrível a essa altura do ano, que já estamos quase levantando a taça para brindar e conseguir essa quantidade de pessoas com representação de países de toda a América Latina e da África, e isso mostra a importância desses temas e sabemos que, como vemos pelo chat e que é um tema para se continuar debatendo e conversando, e como a Romina muito bem disse, co-construindo. E esse é o foco do que queremos trazer do IP Unesco. Nossa expertise no desenvolvimento de redes de conhecimento, de comunidades de prática, e como muitos de vocês já devem saber, porque são parte da comunidade de dados para o planejamento educacional, uma comunidade que lançamos em 2021 em colaboração com o Escritório Unesco Santiago. Já temos muito orgulho dessa comunidade, do trabalho conjunto, e já temos mais de 650 participantes nessa comunidade. E hoje, nesse evento, e um mês de dezembro que sempre nos traz a ideia de celebrações, queremos celebrar e anunciar a vocês, e para isso levanto uma taça imaginária que no dia de hoje, no encerramento deste evento, vocês vão ter a possibilidade de estar na comunidade de dados dentro de um ambiente tecnológico, uma plataforma que nós desenhamos conjuntamente com o Escritório Unesco Santiago para que vocês possam continuar desenvolvendo esses debates nessa plataforma. Até agora, as pessoas que participaram da nossa comunidade de dados participavam de eventos e a nossa comunicação era por e-mail. Os esforços que fizemos foi para ter um desenvolvimento tecnológico que possa abrigar todos esses participantes e que todas essas discussões ricas feitas pelo chat no dia de hoje possam continuar dentro desse espaço. Então, eu convido vocês. E como eu faço isso? Isso é importante, que vocês escutem as indicações e vejam os links que vamos deixar no chat. Quem já era parte da comunidade de especialistas em dados para o planejamento educacional deve ter recebido, minutos antes do início deste evento,
um link com suas credenciais para já poder acessar o site. Quem ainda não é parte da comunidade, ou seja, essa é uma comunidade que reúne equipes de ministérios da América Latina, organismos internacionais, a área acadêmica, diferentes representantes do setor privado. Estamos gerando uma conversa para que sempre possamos contribuir para a qualidade e a melhoria da educação. Vocês estão todos convidados através de um link de candidatura que estamos colocando no chat para que vocês possam fazer a sua inscrição e ser parte dessa comunidade. Convidamos vocês a participar dessa comunidade e hoje, depois desse evento, me parece que é necessário uma conversa conjunta, uma co-construção. Parece necessário ter um olhar regional a essas questões que estamos abordando todos nós. E sem nos esquecermos das regionalidades e dos territórios e dos contextos, podemos pensar como todos podemos melhorar, contribuir para a melhoria das propostas na América Latina. Então, para compartilhar informação, compartilhar documentos, fazer suas contribuições, vocês vão ver que é uma plataforma muito potente. Vocês vão poder enviar mensagens privadas entre colegas, que poderão procurar na base de dados entre todas as pessoas que pertencem à comunidade, poderão debater dentro dos fóruns que preparamos para vocês. Então, convido vocês a entrar na plataforma. Saibam que, assim que terminarmos esse evento ficará gravado e convidamos vocês que já vamos deixar também no chat, uma muito breve pesquisa e depois de responder essa pesquisa, que para nós é muito importante para melhorar esses eventos dentro no marco da comunidade, vocês vão poder baixar o certificado de participação neste evento. Um certificado que é descarregado automaticamente assim que vocês preencherem a pesquisa. Saibam também e isto é uma coisa um pouco mais exclusiva, que é um convite para serem parte da rede de especialistas em política educacional da América Latina, uma iniciativa do IPE-UNESCO que já existe há 4 anos e que reúne funcionários e funcionárias da região e pessoas que se formaram nos nossos cursos de formação para serem parte de uma rede de vínculo, intercâmbio entre as equipes dos Ministérios da Educação da região. Aí sim é preciso uma candidatura e é preciso ter essas considerações de ser funcionário ou funcionária ou formado das nossas formações. Deixamos também o link no chat para que vocês possam ser parte dessa rede de especialistas que já tem mais de 2.300 integrantes da região e da África lusófona, pensando sobre o planejamento da educação na América Latina. Não quero tomar mais tempo de vocês, mas agora já minha meados de dezembro, quero desejar paz, abundância e prosperidade a cada um de vocês. Quero desejar um excelente 2024, que esse ano nos encontre unidos para pensar de forma conjunta e continuar co-construindo o que for de melhor para a nossa região. E mando um abraço à distância e continuamos sempre em contato. Muito obrigada. Podem abrir o microfone e nos mandamos muita energia positiva. Obrigada.